dia a todos. Sem mais nada, agradecer o convite da Ana Matra, pessoa do meu amigo Colucci aqui, da nossa vice-presidente Noêmia. Um bom dia a todos os colegas mesmo, né? Dizer que é uma satisfação estar aqui em nome do Colé Precor. Embora eu gostaria de estar numa posição mais confortável, né? Mas, como os senhores, muitos aqui, eu vou quebrar bastante a formalidade, até agradeço o Colucci, acho que a gente não precisamos aqui nos ater a títulos ou a cargos ou funções, eu acho que eu sou uma pessoa bem despachada, e então me permitam fazer o mesmo com relação aos colegas. O Colucci, quando me ligou, eu ainda tentei escapar disso daqui, consegui achar um compromisso na agenda, mas aí depois eu vi que eu tinha olhado o mês errado, né? E aí, então, eu me senti constrangido a ligar e falar, não, realmente eu posso, não vai ter jeito, né? Esse realmente é um fato muito interessante. Agora, se quebrando aqui totalmente o cerimonial, né? Eu falei, puxa vida, que azar ter esse compromisso. Mas o que eu fiquei realmente muito feliz foi a sinceridade. Não, Colucci, eu revi aqui, eu posso no dia, eu vou. Eu falei, pô, sensacional. Obrigado, Pimenta. Imagina. Mas, na verdade, isso daqui é uma daquelas roubadas de vice, né? Acho que muitos de vocês aqui que são presidentes de associações já foram vices, né? Então, aquela situação, quem era para estar aqui hoje é o nosso presidente, o desembargador Wilson, da segunda região, mas, na verdade, infelizmente, ele tinha sessão lá hoje, amanhã nós temos a reunião do Colé Precor, então, em função dessa impossibilidade dele vir, é que acabou sobrando para mim. E aí o meu receio ficou maior porque eu aceitei o convite sem saber que eu ia suceder a exposição do Rubens, né? Carinhosamente chamado de Rubinho ainda lá em Goiás, né? E hoje, depois aqui de assistir a palestra dele, eu quase que vou defender a 219, literalmente, no Colé Precor amanhã, né? Eu praticamente fiquei convencido aqui. Mas, na verdade, o que eu vou procurar trazer aqui aos colegas é um pouco da visão do administrador, das dificuldades que os diversos colegas nas administrações dos tribunais têm enfrentado e têm reportado ao Colé Precor. O que levou o colégio, já na gestão do ano passado, quando estávamos ali no primeiro semestre do ano passado, período que antecedeu a entrada em vigor da resolução, a, inclusive, formalizar um pedido de revisão de alguns dos critérios, né? Naturalmente, eu vou aqui falar em nome do Colé Precor, apresentando a visão da maioria do colégio, a visão que prevalece no colégio. Vocês também estão muito acostumados a trabalhar em colegiado, como no Conselho de Representantes, e vocês sabem que nem sempre essa é a única visão que existe lá, mas é uma visão que prevalece. E vou rapidamente, né, não vou, a minha exposição não vai ser muito técnica, vai ser menor do que a exposição do Rubens, então não se preocupe que não vou atrasar o nosso almoço e também não quero furtar o tempo para que a gente possa debater alguns aspectos. E vou também fazer um testemunho da solução que foi adotada na nossa região, no TRT da 18ª, lá em Goiás, que, se não foi o primeiro a implementar, foi um dos, porque nós conseguimos realmente editar a resolução e colocar em vigor na data, em 1º de julho do ano passado, numa solução negociada, que, como vocês vão ver aqui, a meu sentir, é a solução melhor, realmente, para atender às especificidades de cada regional. Mas vamos lá. Então, primeiro, umas considerações gerais aqui sobre essas dificuldades que eu já mencionei, né? Aqui, o Rubens já expôs com toda a propriedade do pai da criança todos os critérios da resolução. Aqui, um mero resumo, né? Basicamente, a importância é manter... Eu não estou conseguindo achar o negócio aqui. Qual? Não, para acender o... aqui, obrigado. A proporção de casos novos entre primeiro e segundo grau deve ser a mesma proporção de servidores, o valor, né, das funções e o valor das CJs. Isso o Rubens já expôs com muita maestria. Aqui, o artigo 6º, que trata... o artigo 3º trata justamente da movimentação vertical.
e aqui o artigo 6º da movimentação horizontal. Aqui, na minha visão, uma pequena, talvez, divergência, não chega a ser uma divergência em relação ao que o Rubens falou, quanto a ser uma coisa meramente uma recomendação. Para o administrador, recomendação do CSJT e do CNJ é ordem, praticamente, né? Agora, eu reconheço aqui, como o Rubens falou, que a resolução ela dá, sim, uma margem de manobra melhor nessa movimentação horizontal, né? Ao contrário do engessamento da vertical, que é, como o Rubens já havia destacado aqui, quando fala que dá margem a serem adotados outros critérios e que os critérios aqui são sugestões. Mas ela determina aqui, o tribunal deve definir a lotação paradigma e, para isso, tem que considerar a média dos casos novos distribuídos. Então, essa parte aqui me parece que é bem impositiva mesmo, né? Bom, a primeira questão que se coloca para nós, né, é que, na visão da administração, a resolução 63, ela vinha, no geral, atendendo à Justiça do Trabalho de uma forma razoável. O Rubens mostrou números aqui que evidenciaram que, em nem todas as regiões, isso acontecia. Mas a percepção que se tinha é que, no geral, nós não tínhamos uma discrepância tão grande, ou o saneamento dessa discrepância muitas vezes não se encontrava necessariamente na área fim, mas em distorções, talvez, das áreas administrativas. Principalmente se a gente notar, na maioria dos tribunais, a divisão da força de trabalho por servidor, especificamente nas áreas fins, né? Quer dizer, os gabinetes dos desembargadores e as varas do trabalho. Então, qual que é a visão que o Colep-Precor tem, né? É importante a priorização de primeiro grau? Sem dúvida nenhuma. Isso não se questiona. Há uma unanimidade em torno disso, né? O grande desafio é o quê? É priorizar o primeiro grau, fortalecer, reforçar o primeiro grau, sem inviabilizar o funcionamento do segundo grau. Notadamente na área fim, e aqui, depois nós vamos ver, o destaque principal, obviamente, os gabinetes dos desembargadores e áreas, por exemplo, como a admissibilidade de recurso de revista, que é um grande gargalo que nós temos no segundo grau. Bom, quais as dificuldades, algumas das dificuldades que são vivenciadas? A primeira é que, ao contrário da 63, que a gente trabalhava com uma faixa de 500 processos, e considerando só os processos da fase de conhecimento, as fórmulas matemáticas, lá, aqueles dados estatísticos que são realmente muito complexos, né, para o leigo entender bem aquele cálculo, elas podem levar a uma instabilidade nos quadros, né? E essa movimentação ela pode ser uma movimentação com uma constância, uma frequência maior, né, do que acontecia na 63. Por quê? Né? Na 63, uma vara, para ela alterar a faixa de lotação, para ela romper, às vezes demorava muito, né? O período era maior, você tinha uma estabilidade. E mesmo no primeiro grau, como um todo, para a definição da movimentação vertical, aconteceria a mesma coisa. Hoje, com a resolução 219, embora ela diga que ela sinalize que essa revisão, e eu acho que é um prazo razoável, ela seja feita a cada 2 anos, ela fala no máximo a cada 2 anos, né? Então, ela pode ser feita num período inferior. Eu já vi colegas defendendo que ela pode ser que essa revisão pode ser feita a cada 6 meses, né? Embora, no meu entendimento, como ela adota o critério trienal, né, no mínimo, essa revisão tem que ser anual para você ter uma mudança de triênio, porque senão não faz muito sentido, né? Mas, em tese, também nada impede que você, a cada 6 meses, pegue o triênio anterior, contado dali para trás, e refaça o cálculo, né? Aí, qual a realidade, por exemplo, que a gente podemos nos deparar? O impacto, nós temos um colega lá na 18ª região, muito divertido, que ele denomina a reforma dos atentados de 11 de novembro. Né? Então, se a gente comparar a movimentação processual depois dos atentados do 11 de novembro, né, a gente já começa a vislumbrar uma queda vertiginosa de ajuizamento de ações. Lógico, a gente
Eu vivo dizendo isso, calma, gente, né? Não dá para tomar isso como parâmetro, é muito recente, isso pode ser algo totalmente passageiro, né? Mas não dá para saber, né? O fato, me parece que, pelo menos nesse primeiro semestre, nós vamos ter uma redução drástica. Então, a gente já tem colegas defendendo assim, não, vamos recalcular. Por quê? Porque, no segundo grau, esse impacto ele vai demorar a ser sentido, pelo menos mais uns 6 meses para frente, ou talvez até mais. Hoje, qual é a realidade que nós temos? Eu falo com conhecimento de causa do meu tribunal, né? O primeiro grau está recebendo bem menos casos novos do que o segundo grau está recebendo, porque o segundo grau ainda está recebendo dos processos anteriores. Essa instabilidade, ela gera consequências o quê? No treinamento, na adaptação dos servidores e nas rotinas do trabalho. Se a gente muda do primeiro para o segundo, aí agora vamos fazer a revisão, inverteu-se a situação, volta do primeiro, aliás, né, desceu do segundo para o primeiro, agora volta do primeiro para o segundo, né? Isso gera insegurança para os servidores, né, e pode gerar despesa para a administração, inclusive com o pagamento das ajudas de custo. Então, isso é um ônus, um custo grande. Mas hoje a gente tem teletrabalho, com todas as limitações que o teletrabalho tem, inclusive a própria questão da gestão de cada unidade. Nós temos colegas magistrados que acham o teletrabalho uma solução ótima, eu conheço colegas que não aceitam teletrabalho na sua unidade de forma alguma, né? Então, isso levou alguns colegas a comentarem o seguinte, para usar uma imagem bem goiana, né? Fica parecendo que o servidor pode passar uma imagem que o servidor acaba sendo manobrado como a gente faz lá com o gado, né? Então, você olha, esse pasto aqui agora está melhor, leva todo mundo para esse pasto, né? Veda esse daqui, espera o pasto crescer, o pasto reforçar aqui, ou vamos dar uma reformada nesse pasto, aí traz de volta, mexe para cá, mexe para lá, quando nós estamos lidando aí com pessoas e esses reflexos podem ser graves no geral, né? Depois a questão dos critérios, né? Que eu acho assim que a definição de critérios ela é fundamental. O Rubens expôs isso tranquilamente, com muita propriedade. Se a gente deixar aberto e no campo dos bons propósitos, a gente sabe aonde a coisa acaba chegando, né? Então, a gente precisa de objetividade mesmo. Mas, talvez, a visão que a gente tem prevalecente no Colé Precor é de que, às vezes, os critérios podem ter ficado um pouco com balizamento equivocado. Então, vamos lá, algumas consequências desses critérios que podem acontecer de não atender necessariamente uma maior efetividade no primeiro grau. Primeiro, os valores dos cargos em comissão não podem ser fracionados para atender equitativamente a todas as unidades. Todos vocês sabem que FC você pode fracionar, aglutinar em FC. Você pode transformar desde FC1 até FC6. Né? A CJ, como o Rubens também disse, você tem a CJ de 1, basicamente de 1 a 3. Tribunais normalmente têm pouquíssimas CJ4, que são as de diretor-geral, secretário-geral da presidência, alguma coisa assim. Mas nós não podemos transformar a CJ, pegar o valor do orçamento da CJ e transformar em FC e nem o contrário, né? Então, o que às vezes acontece? Pelos critérios da resolução, e isso é algo que é reportado com muita frequência por diversos tribunais, né? Pelo critério, você teria que descer CJs do segundo grau para o primeiro grau, esses valores, né, sempre lembrando que não são, como o Rubens disse, né, eu achei que foi muito feliz nesse aspecto, né, de não ser número de cargos, né, mas você vai ter que mudar o valor daquele investimento para o primeiro grau, e aí você pega aquela massa lá, tá? Então eu tenho, vamos para arredondar, né, tudo bem, eu tenho, sei lá, R$150 mil em CJ. O que eu posso fazer? Eu posso transformar isso em quantas CJ1, quantas CJ2 e 3. Muitas vezes, isso aconteceu conosco lá em Goiás, eu vou mostrar depois, tem um slide que evidencia isso melhor. A quantidade, no mínimo, de CJ1 que você teria, você não conseguiria atender minimamente as unidades. Você não conseguiria sequer
fazendo aquela divisão para encontrar as unidades semelhantes, nem atender um grupo daquelas. Então, vamos unir aqui as unidades que têm maiores semelhanças, dê um número X, então essas aqui vão receber uma CJ1. Não seria possível. Então, qual que é o reflexo disso, a consequência? Você tem, no segundo grau, uma precarização, com a perda dessas CJs, né? E aí, quando a gente fala em precarização, logicamente, como todos sabemos, né, a atração de servidores, né? Nós perdemos o segundo grau, e o primeiro grau, qual o ganho, aonde vão ser colocados esses servidores, de que forma nós vamos distribuir, né? Eu concordo quando o Rubens fala que a discussão sobre a movimentação horizontal, ela sucede a definição de quantos servidores virão, quer dizer, né, da movimentação vertical, sem dúvida nenhuma, né? Porém, quando esses servidores saem, a gente já tem que saber para onde eles vão. Tem que ter uma definição, até para ver se compensa realmente mexer, né? Por quê? Porque isso é o cerne, né? Nós queremos o quê? Nós queremos uma justiça do trabalho, nós queremos o judiciário como um todo, né? A resolução 219 não é nossa, nós vamos tratar da nossa casa, né? Nós queremos uma justiça do trabalho melhor. O que é a justiça do trabalho melhor? É um primeiro grau super eficiente e um segundo grau totalmente travado? Não, né? É um primeiro grau totalmente abarrotado, né, enquanto o segundo grau está na vida boa, na tranquilidade? Também não. Então, a gente tem que buscar essa equalização de forma que o melhor atendimento possível ao jurisdicionado, e esse acho que tem que ser o nosso foco, seja atendido, e não transformar a Resolução 219 nesse cabo de guerra que, infelizmente, às vezes a gente vê ainda em alguns tribunais, né? Muito menos que esse cabo de guerra tenha por foco exclusivamente a melhoria das condições de trabalho. É lógico, ninguém está dizendo, nem passa pela cabeça de ninguém, que alguém queira vida mansa. Até porque quem queria vida mansa, se alguém queria vida mansa, errou de concurso, né? Errou de atividade, errou tudo, né? Então, mas também não pode ser um foco só nas minhas condições de trabalho, né? Tem que ser o foco voltado realmente para o resultado social, né? Bom, outra questão. Os grupos de unidades com maior produtividade podem, né, aqui está uma afirmação categórica, mas nem sempre, mas podem ser prejudicados na distribuição de servidores. Isso na questão, se aplicada aquela regra do primeiro quartil e tudo, e o IPS, isso foi uma coisa que eu falo com a maior tranquilidade, vou citar o exemplo da vara do nosso colega aqui, o Luciano Crispim, lá de Goiás, meu querido amigo lá. A vara do Luciano Crispim é uma das varas de melhor desempenho na 18ª região. Não é para bajulá-lo, não, mas é uma realidade. A 13ª vara... a 13ª vara de Goiânia. E ela tem um IPS alto, muito bom, né? E por conta disso, nas primeiras simulações que foram feitas da distribuição, observadas as regras literais da Resolução 219, o que se constatou? Que o Luciano Crispim, a vara do Luciano Crispim ia perder servidor, dentro de Goiânia. E era o presidente da Matra. Então, assim, mas o que é isso? É uma retaliação ao presidente da Matra? Não, de forma alguma, mas realmente era um resultado, era uma consequência desse problema da fórmula calculada no IPS. Por quê? Calcula-se o seguinte, se eles estão tendo uma alta produtividade, é porque eles estão dando conta, né, uma interpretação, eles estão dando conta do serviço tranquilo. Não, é que eles são super dedicados, têm uma gestão eficiente, né, eles têm um rendimento maior, eles trabalham para morrer, né, fazendo render a jornada, enquanto outra vara que às vezes o cidadão ali faz um corpo mole e tal, uma metodologia de trabalho nem tão eficiente, e aí a produtividade dele é menor. Então, poxa, olha aí, a sua incúria será premiada, você vai ganhar mais servidores, né? Então, esse é um problema do critério, né? Outra coisa, né? Isso daqui não é que seja uma crítica exclusiva da 219, mas a 219... Como eu digo, né, como a margem dela é menor e qualquer alteraçãozinha tem impacto, né, isso aqui acaba adquirindo uma maior relevância.
não são levadas em conta as peculiaridades locais que podem interferir no grau de dificuldade na solução de processos em unidades diferentes. Nós já tivemos uma vara em Goiás, há alguns anos, que, inclusive, recebeu, na época, uma menção honrosa do TST e tal, porque foi a vara que teve a maior movimentação processual, acho que, do país. Em um ano, ela recebeu mais de 7.000 processos, né? Que era a vara de séries, né? Então, realmente, era um movimento alucinante naquela vara, né? Porém, o que ela recebia? Eram processos, basicamente, de uma mesma empresa, né? Só tratava 99% de horas em itinerary e com índice de conciliação de 120%. Né? Então, assim, realmente, a secretaria tinha um trabalho louco, né, para fazer notificações, agendamento, audiência, o juiz fazia audiência o dia inteiro, era uma loucura. Não estou dizendo que não tinha trabalho, tinha muito trabalho. Mas essa vara, se a gente for comparar com uma vara mediana aí de 1.200, 1.500 processos, com um colega sozinho, lá trabalhavam mais de um, com um colega sozinho, em que o volume de ações é totalmente variado, com índice de acordo baixíssimo, né, onde está a sobrecarga de trabalho, né, maior, né, em termos de... Aqui, principalmente, visto no foco do trabalho nosso, né, do magistrado. Então, lógico, como eu disse, isso daqui não é uma característica exclusiva da 219. Na 63, a gente corria esse mesmo problema. Mas, na 219, isso ganha vulto, né? Bom, depois aqui, e aí, logo em seguida, nós vamos ver qual foi a proposta do Collet Precor, a questão da definição de casos novos, né, que nem sempre vai refletir com exatidão a distribuição da carga de trabalho. O que isso leva? Distorções na proporção a ser considerada para a distribuição de servidores, os cargos de comissão e as funções. E, o mais grave, o estrangulamento de atividades de apoio essenciais do segundo grau, como as de secretaria e órgãos colegiados. E, principalmente aqui, foi o que nós mais sentimos lá em Goiás, na admissibilidade da revista, né, que é uma unidade que, às vezes, não é muito valorizada, mas que a gente tem um volume muito grande, né. Bom, o que o Collet Precor fez em abril do ano passado, na iminência aí da entrada em vigor da resolução, né? O Collet Precor montou uma comissão, apresentou uma série de propostas que foram discutidas lá e aprovou-se. Como eu disse, isso aqui reflete o posicionamento majoritário de então do colégio. O colégio hoje já é outro, né? O colégio a cada ano se renova com a mudança dos presidentes e corregedores dos tribunais, mudando inclusive sua direção. E nós tivemos uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, em que foi apresentada a ela esse ofício, 36 de 2017, apresentando alguns pedidos em relação a 219. Né? Como eu disse, então, essa é a posição majoritária, não expressa a opinião de todos completamente. Então, o primeiro pedido que foi feito, né, na verdade, ele não está muito em ordem. A primeira coisa que foi pedida, na verdade, na época, foi a prorrogação do cronograma de implantação para 1º de janeiro de 2018. Isso a ministra Carmen Lúcia já foi categórica e inflexível ao dizer que não haveria, né? E aí, basicamente, na questão da aplicação, mudar o critério da definição de casos novos, em que sentido? Excluir os processos arquivados e desistências. Entendendo que é uma peculiaridade, né, da Justiça do Trabalho, que não existe, não na proporção que nós temos, nos outros ramos do judiciário, que são aquele volume de ações que rapidamente são resolvidos, sem um dispêndio de maior energia. Aqui, quando a gente fala o fundamental, aqui, o principal, e que tem um reflexo maior, são os arquivamentos, né, e também aquelas desistências que são apresentadas de plano. Nós não estamos tratando aqui, obviamente, daquela desistência que, vamos supor, que ocorre depois de uma tramitação longa do processo, que também é bem mais raro, mas aquela desistência logo de início. Porque, muitas vezes, e principalmente com os arquivados, esses processos, eles
se duplicam, né? Quer dizer, o cidadão entra, obviamente, lembrando que isso daqui foi também discutido à luz da legislação pré-atentados de 11 de novembro. Então, o arquivamento era praticamente usado, muitas vezes, ao interesse ali do reclamante. Minha testemunha não veio, audiência una, eu não vou entrar, deixa arquivar, eu entro de novo. Então, a visão é que o cômputo dos processos arquivados daria uma turbinada no número de casos novos do primeiro grau, de forma excessiva. Então, havia um pedido para a exclusão dos processos arquivados e desistência. Houve também esse pedido de exclusão dos processos de execução. Eu, pessoalmente, aqui, sem o menor constrangimento, acho realmente que não faz sentido essa exclusão. Antes que todo mundo já me apedreje aqui, eu contava com 2 guarda-costas para sair daqui, o Luciano Crispim e o Kleber Salles. O Kleber Salles não veio, então eu tenho que dar uma amenizada também no que eu vou falar. Então, mas eu realmente faço expressa que a minha opinião pessoal de que realmente a execução é o que dá mais trabalho para nós no primeiro grau. Fiquei 18 anos no primeiro grau de jurisdição, os 18 anos no interior. Então, quando a gente está falando de condições de trabalho, eu não fui nem juiz de capital. Eu saí do interior, por opção, fiz minha carreira no interior, saí do interior direto para o tribunal. Então, eu sei muito bem quais são o que são condições adversas de trabalho. O outro pedido foi restringir a alocação dos servidores à medida em que eles fossem tomando posse. Isso foi um pedido diante dessa grande restrição que nós temos hoje, é público e notório, o volume absurdo de claros de lotação que nós temos na Justiça do Trabalho, e, na época, a gente tinha uma expectativa de que iríamos ainda ter uma margem melhor. Sabíamos que não seria fácil, mas a situação veio só se agravando. Todos vocês sabem, certamente, o volume de nomeações que cada tribunal vai poder fazer esse ano, e a quantidade é ínfima. Os tribunais que conseguiram, objetivamente, em números absolutos, um número maior de nomeações, ainda vão ficar muito longe de preencher os seus claros, fora essa perspectiva cada vez mais crescente, cada vez maior, não crescendo aí de aposentadorias. Então, a previsão era o seguinte: vamos deixar como está, e à medida que vai nessa rotatividade, nesse processo todo, as lotações vão sendo priorizadas, vão sendo feitas no primeiro grau, para que essa equalização seja mais gradual e não de forma abrupta, já agora, em 1º de julho. Na época, o raciocínio era esse. E, principalmente, esse pedido, que fossem computados no 2º grau os recursos de revista, como casos novos também, que esse cômputo não é feito. Então, eu, sinceramente, assim como eu acho que é justo, porque os que defendem a exclusão da execução dizem o quê? Mas a execução está contando 2 processos, porque ele já foi computado como caso novo no ajuizamento, e agora você vai computar de novo na execução. Eu não concordo com isso, já disse. Mas também acho que é importante computar o recurso de revista no 2º grau, porque ele demanda uma análise de uma unidade específica, que dá uma trabalheira danada e que não está devidamente contemplada. Então, essas foram as propostas que foram apresentadas para a ministra Carmen Lúcia. Nós tivemos uma audiência com ela. A ministra foi extremamente aberta ao diálogo nessa reunião, fechou questão de que não abriria a mão realmente da entrada em vigor, e essa reunião foi em 27 de abril, e ela disse que até o final de maio garantiu a todos os presidentes de regional que estavam lá, estavam todos os presidentes de regional, muitos corregedores, a grande maioria, estava o então presidente do TST, estava o ministro Ives Gandra junto, e ela garantiu que agendaria uma reunião, faria um dia para discussão de uma eventual, das peculiaridades da Justiça do Trabalho, que faria, então, uma reunião no dia, até o mês de final de maio, começo de junho, e ela chegou a dizer qual seria o desenho dessa reunião, que seria uma reunião em que teríamos, na parte
na parte da manhã, debates genéricos e que cada tribunal enviasse o seu corpo técnico com os dados estatísticos e tal, e que, na parte da tarde, tem aquele... Me ajuda aí, Rubens. Tem o setor do CNJ, Departamento de Pesquisa Judiciária, estaria à disposição e conversaria individualmente com cada diretor-geral ou quem fosse da área específica para discussão dos dados, naquela válvula de que os tribunais poderiam apresentar suas especificidades e tal. Essa foi a reunião do dia 27 de abril, foi passando o tempo, e aquela reunião, e aí, ministra, e a reunião? Que reunião? Aquela reunião. Não tem reunião nenhuma. E não teve reunião. Né? Então, isso eu vou dizer com toda a sinceridade. Eu acho que talvez essa circunstância tenha gerado em muitos uma resistência e uma aversão maior do que teria se simplesmente tivesse tido tudo o que foi ajustado e depois chegasse no resultado e falasse, não vamos mudar nada. Isso realmente causou uma decepção muito grande. Bom, então, essa basicamente, em linhas muito gerais, foi a pretensão de então do Collet Precor, né? Diante desse cenário, que principalmente, como eu disse, essa frustração dessa prometida reunião, gerou-se o colégio se dividiu. Até porque, como vocês sabem, o colégio não tem nenhum poder e nem a pretensão de uma ingerência administrativa nos tribunais. A gente discute, apresenta sugestões, cada um apresenta sua posição, a decisão fica a critério de cada regional. Não é necessário aqui citarmos, mas todos acompanharam. Nós tivemos desde tribunais que simplesmente disseram, eu não vou aplicar, né, vou revogar a resolução do CNJ aqui, né. Outros tribunais que falaram, eu vou aplicar e paciência, né. E outros tribunais, foi o caso, a maioria, me parece, foi o caso da minha região, que falaram, não, nós vamos aplicar e vamos aplicar no prazo, né? Mas nós vamos aplicar, vamos tentar negociar isso, vamos usar a margem que a gente tem de negociação dentro da própria resolução. De lá para cá, qual o cenário que a gente colhe lá no colégio? Os dados que eu tenho, pode ter algum furo nisso, porque essas informações são meio... são obtidas meio que empiricamente, assim, né? Nós temos pelo menos 15 tribunais dos 24 em que chegaram a um bom termo em conciliação juntamente, né, a administração, o Comitê de Priorização do Primeiro Grau e a respectiva AMATRA, implantaram em alguma medida, mas numa medida que atendeu a todos os interessados. Então, todos felizes. Né? Nós temos, então, são esses 15, nós temos, que eu me lembre, que eu destaquei, acho que 3 tribunais que estão realmente numa situação de embate. Né? Mais uns 3 tribunais que ainda estão negociando, não há um confronto, né? E alguns tribunais que, eu diria assim, aplicaram, não aplicaram integralmente, mas também não foi uma solução negociada. Quer dizer, a administração editou uma RA, aplicou ali o que era possível na visão da administração, mas sem obter um aval, uma chancela da AMATRA ou do comitê, mas eu também não tenho notícia de que essas situações estejam desafiando ainda uma intervenção do CNJ ou não. Né? Os tribunais que têm um embate, também me parece que um ou dois assim, que é uma resistência a fazer qualquer coisa. Fala, não vou aplicar, eu vou discutir essa resolução e eu não vou aplicar.
Nós temos alguns embates assim que, na verdade, parecia que estava indo a negociação e aí parece que estava indo, mas acabou num fundo. Então, ficou... e acabou gerando uma discussão. A visão do colégio é que a gente deveria caminhar realmente para superar, né, essas dificuldades. E aí, qual que vem sendo a crítica que o colégio tem feito à atuação do CNJ nesse particular? Para usar uma palavra do momento, é a questão do empoderamento das associações, que pode ser uma coisa positiva, lógico, né? Eu acho que, inclusive na condição de associado, algo que dá um conforto muito grande, que realmente os nossos órgãos institucionais valorizem a representação que as nossas associações têm, de uma maneira muito especial a Ana Matra. Como, aliás, o próprio colégio faz também, e essa administração, desde que nós assumimos, uma das primeiras coisas que nós procuramos fazer foi destacar essa valorização que é dada ao papel da Ana Matra e à representação da Ana Matra, e deixar muito claro que a gente tem que caminhar juntos em muitas coisas, na maioria das coisas. Nós temos os interesses são comuns, né? Os interesses não são do primeiro ou do segundo grau, né? E a gente tem procurado sinalizar isso, fazer um trabalho de convencimento, às vezes com um ou outro colega de administração, né, de presidência ou de corregedoria, que às vezes ainda tem uma visão um pouco diferente, mas a gente tem procurado destacar e como foi dito ao Guilherme numa primeira visita de cortesia que fizemos, eu e o desembargador Wilson aqui, ainda em janeiro, né, que o Colé Precor quer caminhar junto com a Ana Matra sempre que isso for possível, né? E acreditamos que isso vai ser possível em muitas ocasiões. Mas, muitas vezes, o empoderamento que está sendo dado às associações na análise da 219, meio que tem deixado os tribunais, as administrações dos tribunais, praticamente como reféns. Em que medida? A resolução, nós não temos dúvida. Como eu falei, até recomendação já é ordem. A resolução, o administrador goste ou não goste, ele queira ou não queira, ela é vinculante, ela tem que ser cumprida. Não passa pela cabeça, pelo menos da imensa maioria de nós, dizer, não vou cumprir, ela tem que ser cumprida. E a resolução, o cumprimento dela, na prática, o relato que nós temos de diversos tribunais, nós temos tribunais que apontam que a aplicação literal da resolução tira todas as CJs dos gabinetes dos desembargadores. Quer dizer, vamos supor, o gabinete hoje tem, dependendo do volume, vamos supor que seja um gabinete que tenha só um assessor, uma CJ3, ele deixa de ter condição de manter a CJ, pela proporção, não sei a realidade específica, isso varia muito de tribunal para tribunal, mas a aplicação daqueles critérios que a gente vendo parecem perfeitos, ela tira o CJ do primeiro grau, do segundo grau. Então, assim, o tribunal fala, olha, eu não tenho condições de cumprir a resolução literalmente. Se o primeiro grau não concordar nessa flexibilização, em alguma medida, né, o primeiro grau tem a faca e o queijo na mão. Basta ele chegar, ele ir ao CNJ e dizer, não está cumprindo e eu quero o cumprimento. A visão do que tem acontecido nessas discussões em outros tribunais, como eu disse, e eu vou mostrar aqui, na 18ª região, isso foi resolvido, eu não vou dizer com muita tranquilidade, foi resolvido com muito esforço, com muito trabalho e com muito diálogo, né? O Crispim iniciou essa discussão, né, acompanhou o início, e depois o Kleber Salles terminou na presidência da Amatra, assim como o nosso comitê de primeiro grau, que foi extremamente aguerrido também, como deve ser, né, e não cooptável. Né? Mas, assim, foi resolvido facilmente? Não foi resolvido facilmente, mas foi resolvido com muito diálogo. Mas a impressão que se tem pelos relatos de diversos tribunais é que, se não há, por parte do primeiro grau, se o primeiro grau se arvorar, não, agora é o momento, é a revanche, né, por uma situação histórica, né, então, a negociação ela não caminha, né,
e o segundo grau fica refém. E o grande problema nosso, qual que é? É que nós temos que compartilhar carências, temos que dividir carências. E essas carências, elas variam muito, e, infelizmente, por mais que sejam desejáveis, como eu já disse, critérios objetivos, fórmulas e tudo mais, elas são muito diversas de região para região. Nós temos situações históricas de tribunais que, ao se desmembrarem de outras regiões, praticamente foram criados sem sem funções compatíveis, né? Isso era muito comum, e nunca conseguiram, historicamente, resgatar essa necessidade. Então, nós temos tribunais que têm uma situação mais confortável, em termos de volume de CJs e de FCs, né? Quer dizer, volume orçamentário para isso, né? E outros tribunais que trabalham no limite, né? Então, o que o colégio entende, né? Que a melhor solução é a solução negociada, que tem que haver uma boa vontade de todos aí nesse sentido, até para que a gente não fique criando no seio da magistratura, com todas as dificuldades que nós temos no cenário externo, que nós estejamos divididos no enfrentamento dessas demandas todas que nós temos, né? E hoje, infelizmente, como eu digo, como vocês podem ver, não é uma minoria, né? Porque se a gente considerar aí saindo de largada, que são 15 tribunais que estão com a situação resolvida, 219 não é um problema para nós, né? Já foi superado, mas causa ainda um problema nesses tribunais que não conseguiram essa adequação, que não conseguiram essa adaptação. O que foi feito lá na 18ª região? E aqui a gente acaba tendo gancho para comentar mais alguma coisinha. A proporção que nós tínhamos era essa daqui, ó. Primeiro grau tinha 86% dos casos novos, segundo grau, 14%. E a força de trabalho, na verdade, estava muito próxima, né? A gente tinha 80% no primeiro grau e segundo. Então, a aplicação literal da resolução demandaria a mudança do segundo grau para o primeiro grau de 63 servidores. Em termos de IFC, nós tínhamos 76 no primeiro e 24% do montante, né? No segundo grau, teríamos aí que migrar praticamente 100 mil redondo, né? Do segundo para o primeiro grau. As CJs, a diferença era um pouco maior, 63% no primeiro grau, 37% no segundo, importando aqui a necessidade aí de R$230 mil. Isso, na aplicação literal, então, implicava nisso daqui. Passar 63 servidores do primeiro grau, do segundo para o primeiro, esse valor em CJs e esse valor em funções. E na movimentação horizontal, de cara, na aplicação das regras recomendadas pela resolução, nós teríamos a migração de 36 servidores do interior para a capital. O que resultaria, no caso específico dos quadros dos gabinetes de desembargador? Nós tínhamos 12 servidores, esses 12 servidores aqui, o Rubens ainda falou, aqui na 10ª, parece que são 12 minutando. Aqui está incluindo tudo, né? O pessoal, inclusive, do apoio, que cada gabinete, mais ou menos, acaba organizando sua estrutura. Nós temos gabinetes lá que funcionam o apoio com 3 servidores, e tem gabinete que funciona com 1 servidor só. Depende da gestão do desembargador ali, da forma de trabalho. Oi? É a mesma situação, né? Isso. Então, então, é a mesma situação. São 12 servidores, eram 2 CJ3, 2 FC3, 6 FC5. Na aplicação literal, nós perderíamos, as 2 CJ3 ficariam reduzidas a uma CJ1 só, não dava para ter 2 assessores, e o que ficava, ainda ficava com uma CJ1 só. E as FC3 reduziria de 2 para 1, e as FC5 de 6 para 3. Então, essas seriam as perdas aí no caso dos 12 gabinetes de desembargadores na jurisdição.
sendo que a movimentação trienal do segundo grau, ela vinha nesse crescimento aqui, né? 2014, o triênio que foi tomado por base. Em 2016, nós tivemos esse acréscimo aqui, que rompeu a barreira aí dos 20 mil processos, né? E aqui a carga de trabalho dos servidores do primeiro grau, que, se aplicada a resolução 219, saltaria de 146 para 225. Aqui também, essa carga de trabalho está considerando todo mundo do gabinete, os 12, independente de trabalhar minutando o voto ou no apoio, né? Aí nós fizemos, então, algumas simulações, até para vocês terem uma noção, tomando por base aquelas propostas feitas pelo Colé-Precor. Na aplicação literal, nós já vimos o segundo grau perderia 63 servidores, só no número de servidores, né? A movimentação processual, que a gente já viu, era 86,14, né? Arredondando aqui. Se a gente excluir só os processos com desistência, a movimentação, a proporção já muda, e, em vez de 63, a gente cairia para 59 servidores que deveriam ir para o primeiro grau. Se for excluído só os arquivamentos, a migração já reduz para 45. Se a gente excluir as desistências e os arquivados, o segundo grau mandaria só 41 servidores. Se a gente incluir os recursos de revista, aí o segundo grau ficava credor em 11 servidores. E se a gente fizer a exclusão da desistência, arquivamento, e incluir o recurso de revista no segundo grau, o segundo grau ficava credor em 17, aplicando as fórmulas da resolução. Eu nem coloquei a execução, porque eu não concordo que tenha que tirar a execução. Tá? Bom, qual foi a estratégia adotada pelo tribunal? Como eu disse, a negociação. Uma negociação árdua, para começar a negociar com os desembargadores. A administração, sentar com os desembargadores, tentar convencê-los, né, já não é fácil. Às vezes o pessoal acha que a maior dificuldade é negociar com a Matra, é negociar com o comitê de priorização, é muito mais difícil negociar com os demais, negociar com os demais desembargadores. Então, essa negociação envolveu aí todos, né, o comitê, a Matra e os demais desembargadores. E chegamos a algumas posições de consenso. Parece que o slide deu uma desformatadinha aqui, mas é basicamente isso daí. Primeira coisa, que o atendimento seria prioritário às necessidades de juiz de primeiro grau, conforme antigas demandas. Antes mesmo da resolução 219, a gente já tinha uma série de demandas que eram apresentadas. Então, nós focamos nessas demandas. Estabelecemos, né, que nenhuma unidade judiciária de primeiro grau iria sofrer qualquer prejuízo na aplicação da resolução. Ainda que, pela aplicação da resolução, naquela movimentação horizontal, para que ela ocorresse, obviamente, haveria unidades que perderiam servidores, nós estabelecemos o seguinte: nós não vamos mexer na estrutura atual. Ninguém perde. Vamos ver só o que dá para ganhar. Ninguém perde no primeiro grau. Vamos ver o que dá para ganhar. E houve essa sensibilização, e que não interessava em viabilizar as atividades do segundo grau. E, pelo volume crescente que a gente vinha apontando, tinha que ser feito com muito cuidado essa mexida. Lógico que sabíamos, como houve, que o segundo grau teria sua cota aí de sacrifício, mas que não chegasse à inviabilização. E, para isso, era importante isso aqui, né? Houve o consenso de que as atividades no primeiro e segundo grau se complementam, de tal forma que o colapso do último resulta em sérios prejuízos ao primeiro. E aí nós fomos construindo as mudanças possíveis e que foram aceitas. Então, o que nós fizemos? Um aumento de 18 servidores e 18 funções comissionadas nas varas de Goiânia. Então, isso daqui já foi uma migração e um incremento nas funções. Nós temos, na região, 3 postos avançados que eram chefiados por servidor com FC6. Esses servidores passaram a ser CJ1. E nós aumentamos também o quadro do Sejusc de Goiânia, né, com 2 servidores, e ainda atribuímos mais 18 funções comissionadas de FC4, que são os conciliadores, elevando também o cargo do gestor de lá de CJ1 para
CJ3. Nós aumentamos aqui um servidor de nível FC5 no grupo de apoio aos juízes volantes, que são os assistentes, né, de juiz. Aumentamos também, né, funções comissionadas nos Sejusques de Anápolis e Rio Verde, que são cidades que têm foro, né, cada uma dessas localidades tem 4 varas. O Sejusque de Aparecida também teve um incremento, com mais um servidor. E a Coordenadoria de Distribuição de Mandados também majorou o CJ2 para 3. E o segundo grau perdeu 24 servidores, a negociação chegou nesse número, para o primeiro grau, com 4 cargos de CJ1, que migraram para o primeiro grau, e a perda de 14, essas funções saíram dos gabinetes, 14 funções FC3 e 22 de FC5. E aqui o que foi mais drástico, esse foi o mais trabalhoso, principalmente no âmbito do tribunal. Nós reduzimos a estrutura do tribunal de 4 turmas para 3 turmas. Essa foi uma experiência bem complicada, né? O tribunal funcionava no passado com 3 turmas de 4, e num dado momento, por uma questão até da sistemática do PJE, levou, né, a que o pleno entendesse que, em vez de funcionar com 3 turmas de 4, não vem ao caso a gente destrinchar esse assunto, mas que a gente, então, era melhor a gente dividir em 4 turmas de 3, né, e, contrariando que de forma diversa do que era feito inicialmente, com 4 turmas de 3, sempre que um colega está de férias, a gente convocava do primeiro grau. Faz aquela jogada de tirar mais de 30 dias, né? Sempre acaba o colega tendo dias residuais para gozo, tira mais de 30, convoca um colega do primeiro grau. A gente já vinha, né, percebendo, principalmente os corregedores que foram passando pela corregedoria, que essa mudança de 4-3 para turmas, de 3 turmas para 4, perdão, ela causou um impacto violento no primeiro grau, em função das convocações, né? Porque não é muito difícil de fazer a conta, né? A gente tem os 60 dias de férias, 3 colegas, só de cara, aí você tem 6 meses de convocação em cada turma. São 4 turmas, você já vira o tamanho do estrago numa região, que é uma região pequena, né? Somado a isso, nós ainda temos, né? Mas atualmente nós temos 2 vagas em aberto, a gente tem uma expectativa de talvez essa semana já não ter mais, mas nós estamos com as listas aí já na Casa Civil, mas nós ficamos 4 anos com uma vaga em aberto, que estava sendo questionada a formação da lista tríplice no CNJ, então nós tínhamos já um convocado perene lá, né? Então, com o advento da 219, foi o argumento que faltava. Agora, com certeza, a gente não tem condição de manter mais a estrutura de 4 turmas, né? Seja pela distribuição dos servidores, foi uma oportunidade de ganho com a redução da secretaria, né? Muito embora, o Rubens ainda falou, as secretarias, naquela conta da 63, muita secretaria. Não sei a realidade dos outros tribunais. As nossas secretarias lá, que hoje nem chamam de secretaria mais, que é um núcleo de apoio, os nossos núcleos de apoio, eles são muito enxutos. Eles têm, salvo engano, 4 servidores, e hoje eles são chefiados por um servidor nível FC6. Quer dizer, não tem mais CJ, inclusive é sempre um motivo, é uma pressão sobre a administração isso, né? No nosso tribunal, nós não temos também o secretário do pleno. O pleno também não tem uma secretaria. É um núcleo de apoio, também chefiado por um servidor de nível FC6. Então, com isso, foi o que foi feito em termos de redução desse quantitativo. Muitos desses servidores, nós conseguimos preservar as funções, não. As funções saíram dos gabinetes, mas uma parte dos servidores saiu dos gabinetes também, mas uma parte desses servidores saíram também, justamente da unidade de recursos de revista e foram para o primeiro grau. Aqui, basicamente, são os dados em números, né? Quanto que
que resultou em termos de ganho aí o segundo grau, quanto que saiu o primeiro grau, quanto saiu do segundo, separado por áreas da área fim e da área administrativa. Qual foi a regra de ouro que nós utilizamos? Isso daqui foi uma coisa bem interessante. Quando a gente sentou para negociar, toda essa negociação ela foi travada antes da entrada em vigor da resolução. Foi ainda no mês de junho. Então, o que nós negociamos foi a administração, e aqui o mérito desse resultado positivo, em boa medida, lógico, né? Além dos colegas aí do Comitê de Priorização e da Amatra 18, teve também o mérito, na época, do nosso presidente, que era o hoje ministro Breno Medeiros, né? E uma das primeiras coisas que, nas negociações, a gente sentava para conversar, principalmente um convencimento no segundo grau, é o seguinte: nós vamos negociar uma situação para dar uma estabilidade. Então, o que a gente fechar de negociação, ela vai valer por 2 anos. Aconteça o que acontecer. A resolução vai entrar em vigor dia 1º de julho. Vamos dizer que muda tudo e o CNJ fala assim: não, nós vamos adiar a entrada em vigor indefinidamente, nós vamos fazer novos estudos, não interessa, nós vamos aplicar o que nós negociamos aqui. Vamos dizer que a movimentação processual dá uma invertida violenta dentro de 6 meses, não interessa, durante 2 anos nós vamos manter esse resultado e nós vamos voltar a conversar daqui 2 anos. Aconteça o que acontecer, daqui 2 anos a gente senta para ver. Isso daí foi muito positivo. Houve uma resistência maior do segundo grau para o segundo grau. Mas, poxa vida, nós estamos perdendo, mas daqui a pouco a gente pode estar ganhando. Como é que a gente vai abrir mão disso, né? É a negociação, é o que a gente faz todo dia na sala de audiência, né? Se você negociar antes de transitar em julgado, a gente não vive falando isso, é muito melhor, agora dá para negociar, depois não. Então, um dos trunfos que a gente tinha era isso, falou: olha, a gente nem sabe se a resolução vai ficar desse jeito mesmo, né? Pode acontecer que não fique. Então, houve essa sensibilidade, houve essa maturidade na discussão e se chegou a esse consenso, né? Uma coisa também que não ficou expressa aqui, mas que eu acho que é importante a gente destacar, e eu percebo nas conversas com outros presidentes de tribunais, com outros corregedores, que, às vezes, ela é uma parte da resolução, eu reconheço que ela é uma parte importante, mas que eu tenho certo receio de que ela possa estar se transformando no único ponto visado nessa negociação, que é a questão dos assistentes para os juízes. Teve uma decisão do conselheiro Carlos Eduardo, no ano passado, não me lembro, até num pedido de providências da Anamatra, né, que foi um pedido amplo, né, abrangendo todos os tribunais, acho que é 49,99, não é isso? Né? Aquela decisão, eu considero ela paradigmática, assim, ela traçou objetivos, assim, critérios muito claros, né? E, pelo menos na minha interpretação, eu acho que lá ficou bem evidente, né, que esse objetivo ele tem que ser buscado, ele tem que ser priorizado até, né, mas que reconhece lá que pode haver dificuldades nos tribunais para implantação imediata e de forma que alcance a todos os colegas. Eu falo isso com muita tranquilidade, né, porque eu vejo que em alguns outros tribunais isso é que pode estar travando o resultado dessa negociação, e talvez a gente tenha que ter um pouco de paciência, lógico, né, eu estou falando também de fora, eu não conheço o nível dessas negociações, né, e às vezes nem tudo que acontece é reportado, né, chega para a gente. Mas uma das coisas que facilitou muito essa negociação, lá na 18ª, é que a gente sempre teve, né, como política, o atendimento dessa demanda. A gente, hoje, se vocês me perguntarem, a 18ª região hoje, ela atende todas as diretrizes da decisão, daquele PP? Não, ela não conseguiu ainda toda, mas, assim, está faltando muito pouco, e até explico. Nós temos o nosso quadro são 96 juízes de primeiro grau, 48 titulares e 48
funções comissionadas atribuídas para assistente de juiz de primeiro grau. Ué, então está atendendo, né? Não, a gente está com uma dificuldade ainda, né, que está residindo no quê? Nós temos, que é uma outra discussão, que talvez acabe alcançando outros tribunais ainda aí, mas nós temos a seguinte situação: nós temos varas cuja demanda processual permitiria a lotação de 2 juízes, né, em que tem acontecido do juiz titular preferir ficar sozinho, né. E então há uma discussão. Nós temos um processo administrativo que já está em grau de recurso, né. Então, exatamente, tem um processo administrativo em grau de recurso. Há uma pretensão dos juízes substitutos de exigirem que, como se essas vagas fossem vagas de necessário provimento, né. O que o tribunal tem, o entendimento que o tribunal tem adotado é que, desde que, né, a prestação jurisdicional esteja sendo atendida nos parâmetros estabelecidos pelo tribunal, estabelecido pelas metas, em observância às metas do CNJ e os parâmetros da corregedoria, né, então, o fato do colega preferir ficar sozinho, se ele estiver dando conta, né, ele pode ficar sozinho. E esse juiz volante, que é uma carência que a gente tem muito grande lá, quer dizer, esse juiz que estaria fixo ali, ele permanece como volante, atendendo às inúmeras carências que acho que são comuns a todos os tribunais, a não ser, talvez, aqueles tribunais que me parece que são muito poucos, em que tem uma proporção de substitutos superior ao número de varas, né. Eu sei que tem tribunais que têm inferior, né, não tem nem o 1 para 1. Nós lá temos 1 para 1, com, claro, uma vaga aberta. Hoje nós temos 95 substitutos, né, e a gente pena para cobrir licenças, né, afastamentos dos mais variados, inclusive os afastamentos da jurisdição, né. Agora, recentemente, nós tivemos ainda o retorno do Fabiano, deu uma melhorada, mas a gente estava aí, tem um afastamento, tem um juiz auxiliar na corregedoria, tem um coordenador pedagógico na escola, tem um colega na Amatra, e tínhamos ainda o Fabiano, acho que eram 4 ou 5 afastados da jurisdição, fora essas convocações do segundo grau, que a gente conseguiu reduzir. Então, esses volantes, eles são necessários na cobertura dessas vagas todas, sendo que, muitas vezes, a primeira reação dos colegas é dizer o seguinte: o colega quer ficar sozinho na vara para ganhar a gratificação de acúmulo. Não necessariamente. Nós temos colegas lá que querem ficar sozinhos e a vara não tem 1.500 processos. A vara tem acima de 1.000 processos. Ele poderia ter um auxiliar, ele não quer ter o desgaste de trabalhar em dupla, né, por uma série de fatores que já aconteceram e que não vem ao caso, né. Então, essa situação leva ao quê? Como o quadro da 63... E isso que eu acho que era uma coisa importante, né? Eu tentei levantar essa discussão um dia, eu não consegui muito êxito. Eu entendo que, com a 219 em vigor, a 63 praticamente é letra morta. É letra morta, né? Mas há um apego ainda de se invocar a 63. E, às vezes, nós vemos isso até no movimento associativo, de querer o melhor dos mundos, né? Então, o cara invoca a 219 quando interessa, e quando interessa, invoca o dispositivo da 63. Né? E aí uma das coisas é que a 63 estabelece que essas varas, por exemplo, com mais de 1.500 processos, ela tem 2 FC5, que seria uma para atender o juiz titular, outra para atender o juiz auxiliar. Né? Então, nesse cenário, hoje, nós temos 4 juízes volantes que não têm assistente indicado por ele, mas não quer dizer que ele está sem assistência, porque aí o que a gente faz? A gente utiliza os assistentes dos juízes afastados da jurisdição. Então, está todo mundo sendo atendido. A única coisa é que tem alguns poucos que ainda não estão conseguindo exercer o direito de realmente indicar uma pessoa da sua confiança, mas nós estamos caminhando, se Deus quiser, até o final do ano, para resolver esse problema também. Então, isso daí foi uma coisa que facilitou muito a nossa negociação lá,
e que eu vejo que tem sido um entrave em algumas negociações. Bom, uma conclusão, que eu até acabei indo longe demais, na visão do Colé-Precor, a aplicação literal da resolução provoca uma instabilidade no quadro das unidades, insegurança e aumento de despesa. Um impacto significativo no grau de jurisdição cedente pode não necessariamente resultar em proveito equitativo e real para o destinatário. E corre-se o risco também de não levar em consideração as peculiaridades locais aí para o atendimento. O que nós lá em Goiás aprendemos com a 219? Ainda que alguns dos critérios delas possam ser questionáveis, possam vir a ser aprimorados, né, não é menos verdade que a ocupação das posições de instância cedente e cessionária é dinâmica. A gente pode estar o ano que vem com uma situação em que o primeiro grau esteja aí sobrando servidor à luz da 219 para migrar para o segundo grau. Então, tal conjuntura que vai desafiar aí o poder de organização dos tribunais para que, na medida que o saneamento dessas impropriedades, que possam advir da norma, né, e o equilíbrio das forças, desague na satisfação do interesse público. E isso, irremediavelmente, vai passar pela capacidade interna de diálogo e entendimento entre primeiro e segundo graus. O que o Colé-Precor quer não é, ainda que, algum aqui ainda vai falar, ainda que haja vozes isoladas que queiram um confronto no sentido de temos que revogar isso, obter uma medida judicial, alguma coisa, não é a voz prevalecente no colégio, pelo menos até a última reunião. Nós voltaremos a essa pauta, assim como os senhores, eu sei que amanhã no CR também vocês vão discutir isso, né? Hoje estamos aqui o dia todo e eu me prontifico a permanecer apanhando aqui até o final da tarde, né? Mas nós vamos discutir isso também na reunião desta semana, né? Diante de um ou outro tribunal que está com uma dificuldade maior aí. Mas, até agora, pelo menos, a posição prevalecente é essa, no sentido de buscar um consenso em que a gente consiga melhorar as condições de trabalho no primeiro grau e dar uma maior efetividade às atividades de primeiro grau, sem inviabilizar o segundo grau nesses tribunais. Então, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço mais uma vez, né? Espero que a Ana Matra e o Colé-Precor sigam aí costurando a melhor solução possível para esse desafio e tantos outros nos quais, digamos assim, os interesses são mais afinados, né? E fico aí à disposição dos colegas o dia todo. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Pimenta. Rubens, vem para cá também. Então, a gente, sem nenhuma formalidade, como estamos seguindo, está aberto, então, o tempo de perguntas. Primeiro o Inácio, segundo o Paloni. São três coisas. Uma informação, um pedido e uma dúvida. A informação é a seguinte, na semana passada esteve no TRT 21, o ministro corregedor da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes, e uma das questões que ele fez constar na ata como recomendação foi a reabertura das medidas para cumprimento da 219. Eu acredito que é um precedente muito valioso, porque é o primeiro reconhecimento formal de um ministro do TST quanto à aplicabilidade e à necessidade de aplicação da Resolução 219. Né? Até hoje, nós tínhamos mais as orientações vindas do TST no sentido de não se aplica a nós, isso aí é matéria do CSJT e tal, então não vamos tratar disso aqui. Então, foi, acredito eu, um passo importante nessa questão que mostra, talvez, o direcionamento dessa nova gestão do TST e da Justiça do Trabalho no tratamento dessa questão. O pedido vai para o desembargador Paulo Pimenta, porque, e antes do pedido um elogio, eu acredito que, vendo aqui o seu esforço a respeito da negociação do TRT 18, com a Matra 18, como com o comitê de lá, eu acho que foi de extrema importância a postura da administração de lá na época, né, e que gera frutos até hoje, que é essa abertura para o diálogo, a própria administração ter tomado para si a necessidade de convencer os desembargadores, de tentar mesmo achar uma solução para o negócio, de esgotar até o fim uma possibilidade de solução
conciliada, né, que e eu concordo, a melhor solução. Inclusive, a recomendação do ministro Lélio na ata foi nesse sentido, que se retomem as medidas para diálogo para uma solução conciliada para isso daí. Né? Então, assim, o TRT 18 tem todo o mérito, a administração de lá, hoje o ministro Breno, né, de ter levado a questão dessa forma. E aí, diante desse elogio, eu lhe faço um pedido. Né? Como vice-presidente do Coleprecor hoje, o pedido que eu faço é que trabalhe nesse convencimento de mostrar aos colegas, presidentes e corregedores de tribunal, o quanto é importante a atuação deles nesse sentido. Não a atuação no sentido de se colocar numa postura defensiva, mas uma posição de efetivamente dialogar. Efetivamente dialogar, eu quero dizer, escutar o que se precisa e não apenas impor soluções. Né? E de tentar convencer os colegas de segundo grau quanto à necessidade dessas soluções conciliadas. Né? E ao ex-conselheiro Rubens, colega Rubens, eu faço uma pergunta. É lógico que dentro de uma solução conciliada na 219, ali dentro do comitê e com a atuação da Matra, etc., as soluções são as mais flexíveis possíveis. Né? Então, ok. Mas, dentro de uma solução, ao final, em sede de um procedimento de controle administrativo, depois de frustradas todas as possibilidades de conciliação, a transferência de funções comissionadas e servidores ao Sejusc ou a órgãos centralizados sob a administração da presidência do tribunal, né, ou com uma forte influência, cumpre a rigor a 219 em sua literalidade? Essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, é isso. Vamos já respondendo? Meu comentário é muito simples. Né? Eu acho que, na verdade, não foi a primeira manifestação de um ministro do TST, foi a segunda, pelo menos a segunda, do mesmo ministro, porque ele, enquanto conselheiro, o ministro Lélio aprovou a resolução e tal. Então, era uma coisa esperada já, uma questão até de coerência, que ele continue com essa postura. Né? E agradeço aí, né, em nome da 18ª região, os elogios pelo resultado lá. E você me desculpa, como é que é seu nome? O Inácio. Você é da 21ª, né? Estaremos lá o mês que vem. E te asseguro que lá no Coleprecor tem sido um trabalho que eu tenho tentado fazer, juntamente, inclusive, com outros colegas lá, no sentido de mostrar, né, esse resultado, a possibilidade de ter esse resultado, né, através da negociação, que acalma lá. Né. Nem sempre é fácil, né, mas a gente está tentando. Antes de responder ao colega Inácio, queria fazer 2 registros. Primeiro, eu já tinha tido essa notícia do ministro Lélio, de uma atuação inédita na corregedoria, né, tentando incentivar os tribunais no cumprimento da 219. Não esperava outra postura dele. O ministro Lélio, chegamos a trabalhar pouco tempo no CNJ juntos, substituiu o ministro Peduzzi 3, 4 meses antes do termo do meu mandato, mas acho que, junto com a composição, depois que ele integrou, definitivamente, eu acho que ele se convenceu da importância da política de primeiro grau, diante de todos os dados nacionais, não só da Justiça do Trabalho, e, como não poderia ser diferente, eu acho que essa ajuda nele na implantação da resolução 219, e sabendo do perfil do ministro Lélio, que é extremamente conciliador, mais incisivo nas posições, acho que será fundamental para a gente solucionar os últimos 9, né, Pimenta? Temos 15 já solucionados, pelo menos nesse primeiro biênio, que é o mais complicado. Acho que ele vai ser fundamental a postura do ministro Lélio nessa conclusão. Um outro registro também, agora ao caro Pimenta, não temos formalidade, nos conhecemos há mais de 20 anos. Estava me lembrando, uma das primeiras audiências que eu assisti na minha vida foi com você lá em Formosa. Aqui em Formosa, há mais de 20 anos, eu ainda estagiário, depois muitas passagens no futebol, nas guerras que tínhamos futebolísticas entre 10ª região e 18ª, de forma que não temos grandes formalidades. Mas, primeiro, eu queria te cumprimentar pela maturidade no debate do tema, maturidade pela postura amena, franca. Acho que é isso que a gente precisa nesse diálogo, né? Não temos em guerra, não podemos construir cenários de guerra em primeiro e segundo graus. Precisamos, sim, desse debate. E eu costumo dizer que a resolução 219
para além da discussão da priorização do primeiro grau, ela é uma janela de oportunidade para o tribunal se rever. E você mostrou aqui alguns resultados, e tivemos resultados também na 10ª, de revisão do próprio fluxo de trabalho no segundo grau, na busca de soluções. Na 10ª, você falou da mudança nas turmas. Aqui nas turmas, nós simplesmente acabamos, na segunda etapa, vão acabar todas as turmas, vão haver aglutinação das turmas, acabou a Secretaria do Pleno, a Secretaria Judiciária assumiu a Secretaria do Pleno, houve extinção grande nas FCs de todas as turmas, ou seja, o tribunal revendo o seu processo de trabalho em busca da solução. E aqui, só para você ter noção, cada turma tinha um CJ3 como chefe, lá FC6. Isso acabou, ou seja, tinha algum muito bolsão de ócio, às vezes fora do gabinete, não estou falando só de gabinete, o gabinete, via de regra, trabalham muito sempre, como todo lugar, mas tinha muito bolsão de ócio no entorno, né, do processo produtivo de segundo grau, e que foi mexido nessa busca de uma solução consensuada. Então, acho que essa postura madura é que a gente vai buscar soluções. Pena que esses critérios, né, a composição do colégio pré-col, lá quando a gente teve a audiência pública, onde a gente teve a consulta pública, não levou, porque eu acho que seria muito bacana, muito rico, a gente dialogar essas possibilidades na verdade, de definição de critérios naquela época, a partir de outras visões. Embora, aí eu preciso mencionar, não passou a largo todas essas discussões, né? Chegamos a fazer várias simulações nessas linhas que foram apresentadas, e acabou que optamos, e aí são opções também políticas, de que esse era o melhor caminho, e esse era o melhor definição, até porque se algumas adaptações propostas pelo colégio pré-col passasse, nós teríamos a priorização do segundo grau. Né? Teria, na verdade, a invenção, teria que mandar servidores para o segundo grau. Então, a gente sabe que tem uma discussão política aí envolvida e temos que compreender isso. Mas, voltando agora ao colega Inácio, a resolução, a rigor, ela não define, ela não taxa onde tem que ser usado o servidor que desceu numa movimentação vertical. Então, ela fala simplesmente movimentação para o primeiro grau de jurisdição e não define, pelo menos não é taxativa ao dizer que precisa ser aqui, ali e acolá. Em tese, lógico, sou daqueles que defendem também uma solução consensuada como uma melhor solução, até pelo ambiente interno e estamos no mesmo barco, mas a partir dessa conscientização que, de fato, precisa ter uma prioridade à primeira instância. Nessa linha, descer para o Sejusc, para mim, não é a melhor das soluções, longe disso. Eu acho que o grande gargalo não está ali. Né? Ajuda, embora a conciliação seja um dos pilares, é importante, eu acho que um dos grandes gargalos não está ali, via de regra, o Sejusc tem algum bom funcionamento. Mas também não enxergo na resolução do CNJ 219 nenhuma regra que imponha não pode ser no Sejusc, tem que ser nas varas. Eu tenho que reconhecer que não há uma imposição nesse sentido, desde que o Sejusc esteja atuando exclusivamente no primeiro grau. Me parece que o que vai haver, se isso acontecer, é um desperdício de mão de obra. Né? Eu acho que não vai estar tão bem, se não desperdício, pelo menos poderia ser melhor aproveitado nas varas do que no Sejusc. Embora o Sejusc seja importante, veja a relevância, acho que não deveria ser a prioridade na primeira instância, sobretudo nesse cenário primeiro aí de implantação, em que as varas, via de regra, estão sobrecarregadas, sobretudo o problema da execução, que não anda via de regra no Brasil. Então, sintetizando, não vejo imposição, ou seja, não vejo uma movimentação para o Sejusc, que, ao meu ver, não descumpre taxativamente a resolução, se isso não vier de forma consensuada, vier como forma impositiva, mas também está longe de ser a melhor solução, no meu ponto de vista, e aí sim cabe um diálogo interno na busca aí de melhores adaptações. Obrigado. Vamos lá, então... Se o Rubens me permitiu uma parte aqui com relação a essa questão. Se eu entendi bem a preocupação do Inácio, ele citou o Sejusc como um exemplo, mas o que eu acho que aflige mais, que é um risco, né, que nessa análise tem que ser feita, são órgãos que pode haver uma dúvida se eles são de primeiro ou de segundo grau, não é? Porque, para que não haja mágicas aí também, né? Você pegar e intitular que vou radicalizar, né?
intitular, dizer que a Secretaria do Pleno é um órgão de primeiro grau, né? E aí você coloca o servidor lá e pronto, atendia 219. Né? Por exemplo, então, tem situações, você tem aquela zona cinzenta do se é relação de emprego ou se não é, né? Tem a zona gris aí também, né? A Secretaria de Coordenação Judiciária, que a gente tem lá, na verdade a nossa lá agora é Secretaria Geral Judiciária, que faz toda a coordenação das secretarias das varas. Tem um chefe que é vinculado à presidência, mas ele trabalha eminentemente no primeiro grau, né? Nessa coordenação das secretarias de vara. Uniformização de procedimentos, uma série de questões. É um órgão de primeiro grau ou é um órgão de segundo grau? Eu confesso, assim, que se a gente abstrair da discussão da 219, se alguém me perguntasse, a Geral Judiciária é órgão de primeiro ou de segundo grau, eu não sei. Né? O que define isso? É a quem ele se reporta diretamente ou é em qual área que ele atua? Porque se for pensar em que área que ele atua, a Corregedoria só atua no primeiro grau. A Corregedoria Regional não exerce papel correcional junto ao segundo grau, então é um órgão de primeiro ou um órgão de segundo grau? Né? Agora, o Sejusc, eu acho que aí a gente pode entrar muito na questão das peculiaridades de cada região, até dos formatos dos Sejuscs também. Né? Você citou o seguinte exemplo, que o Sejusc que tem, digamos assim, a coordenação tal, da presidência. Eu não sei se esse é o desenho lá na 21ª, mas, por exemplo, em Goiás, o Sejusc ele é totalmente gerido pelo primeiro grau. Você tem um conselho deliberativo, formado por juízes titulares da capital, né, que é quem faz a gestão ali, e você tem um juiz coordenador de primeiro grau. A presidência não se mete no Sejusc. Critérios, como vai ser, padronização de procedimentos e tal, do Sejusc, esse conselho é que resolve. E as atividades do Sejusc, no nosso caso lá, o formato, o Crispim, que é juiz da capital, adeso ao Sejusc, poderá até dar maiores detalhes, mas assim, muitas das atividades da Secretaria de Vara foram retiradas da Secretaria e assumidas pelo Sejusc. Então, há um desafogamento de atribuições da Secretaria também. Né? Então, eu acho que esse formato ele pode variar muito para chegar a essa conclusão de se está desafogando ou não. Eu acho que o ponto é isso, desde que esteja atuando só no primeiro grau. Tá bom. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde já, né? Boa tarde, agradecer ao desembargador Pimenta, colega Rubens Curado. Vou trazer também aqui uma informação e reiterar o pedido aqui do nosso colega Gustavo. O nosso a nossa Matra 15 lá, apresentou um PP recentemente aí ao CNJ, coisa de 10 dias, pleiteando o cumprimento aí da resolução do 219. Houve lá esse trauma, desembargador Pimenta? Na fala do senhor, eu creio que o senhor já estava sabendo aí da... Mas uma coisa que eu queria, acho que pontuar, primeiramente, que eu falei com o nosso presidente, com o nosso corregedor, que eu acho que nós devemos, inclusive, nós aqui, porque os presidentes e os diretores de Amatra, de um modo geral, como acontece com o presidente dos tribunais, a gente fica sanduichado ali, espremido, né? Os colegas de primeiro grau, no nosso caso, principalmente os substitutos, clamando ali por uma solução da situação deles, e, por outro lado, os desembargadores também, quando nós temos um tribunal com situação peculiar, é um tribunal com uma demanda de segundo grau muito forte. Não, isso é reconhecido por nós. Mas a situação dos juízes substitutos em primeiro grau é gravíssima também. Nós temos ali... houve boas ações no sentido de concessão de assistentes a juízes de primeiro grau, mas com todas essas boas ações ainda temos 51 juízes, se a minha conta não estiver errada, mas se não for isso é muito próximo disso, sem assistente. Em varas e em situações de demanda ali altíssimas também, porque a demanda, o índice de produtividade dos servidores de primeiro grau também é o mais alto do país, ou o segundo mais alto, não é? E, rapidamente, eu não vou querer ser cansativo, mas para a gente fazer um breve relato de como aconteceu a coisa ali na 15ª, houve-se ações importantes da administração do TRT, de modo que foram criadas 102 FC5 nessa gestão do nosso presidente Fernando Borges, lá, o que foi um avanço nunca antes visto. Né? Entretanto, essas FC5 foram criadas com remanejamento de FCs que já eram da primeira instância. Não houve, a rigor, a
implantação das diretrizes da Resolução 219. Mas isso não quer dizer que não foram importantes. Foram importantíssimas porque juízes de primeiro grau não tinham. Alguns tinham FC4, né? A FC lá concedida a juiz, assistente de juiz, é a 5. Alguns juízes tinham FC4, alguns tinham 65 com FC5, alguns com FC4 e outros com FC alguma. Quer dizer, assistente trabalhando, assessorando o juiz, sem receber FC alguma. E alguns, exatamente em virtude disso, sem poder obter aí uma aceitação de um servidor para ser assistente. Então, o fato é que foram criadas essas FCs, com remanejamentos aí das funções que já estavam lotadas no primeiro grau. Isso gerou também uma celeuma lá com o sindicato de servidores. O sindicato de servidores não aceita retirar a FC de alguns que a exerciam, aliás, sem sequer ter, ou melhor, a recebiam sem sequer exercer a função. Alguns remanejamentos lá do setor de distribuição, central de mandados, que acabaram por extinguir a necessidade, a própria atribuição, lá, a atividade do exercente da FC, queria ficar com a FC. Claro, a gente sabe que isso, todo mundo que perde, estamos aí em vias de passar por isso, todo mundo que perde uma remuneração de maneira inopinada. Agora, a FC, obviamente, assim como o CJ, é um cargo ou função de livre exoneração, todos sabem disso, né? Então, a gente tem sempre, o servidor, já fui servidor, já passei por situação de receber a FC, a gente sabe que não casa com ela. Aliás, nem o casamento é eterno, né? Ou é para a vida toda. Mas, então, tivemos também essa situação, esse celeuma lá, e o sindicato muito aguerrido. Então, a situação era essa lá. Nós vínhamos negociando, sim, no comitê, com a administração do TRT-15, mas o fato é que chegamos a um ponto, e obtivemos essa sensação para nós nítida, que não haveria possibilidade de a segunda instância dar a sua contribuição, embora saibamos que é difícil, por conta dessa situação peculiar de ser o tribunal, o regional, com a maior distribuição por gabinete do país, inclusive maior do que a segunda região, que é, em números absolutos, recebe mais processos do que a 15ª, no segundo grau. Agora, a situação do primeiro grau também ela é complicada, e nós não temos uma clara noção de como está a lotação na administração. Aí não seria, talvez uma crítica, viu, Rubens? Ou mais não sei se seria uma crítica ou uma ponderação. Esse percentual de 30 para a lotação máxima, né? Ninguém se recorda que essa lotação é máxima. Para a área administrativa, eu entendi que isso foi digamos, adaptado ou recepcionado da Resolução 63, mas, dependendo da realidade do tribunal, ela acaba sendo alta. Nós temos lá 3.500, 4.000 servidores, não tem a conta certa, mas vamos fazer uma conta aí por 3.500 servidores. 30% disso dá mais de 400 e tantos servidores aí, né? Que às vezes são necessários na área administrativa, mas pode ser quer dizer, uma gestão mais otimizada talvez possa fazer com que haja algum excedente de servidores da área administrativa para a área fim, para a área judicial, que é o que interessa ao cidadão aí. Mas, apenas para resumir, então, a questão. Como não vimos que havia a resistência dos desembargadores a ceder qualquer coisa, era muito grande ali. E nós temos uma situação um tanto conflituosa ali na nossa primeira instância. A situação dos juízes substitutos, principalmente os móveis, ela é dramática. Não estou querendo aqui, estou falando em dramático sem querer fazer drama, mas a carga de trabalho é muito grande, e eu acho que hoje é impensável, nós, juízes de qualquer instância, nós não podemos mais cogitar um colega trabalhar sem assessoria de pelo menos um servidor, como foi bem falado aqui pelo Rubens aqui. Houve essa versão aí de que o juiz estaria terceiro, eu já ouvi algumas vezes lá, com todo respeito, eu não estou aqui fazendo nenhuma digamos, intriga aos desembargadores, que são muito queridos por nós na 15ª, mas isso acontece, acho que, em todos os tribunais, não é uma particularidade nossa, mas de que o juiz estaria terceirizando a atividade. Eu acho que esse tipo de discurso a gente deve tentar eliminar, consensualmente, com bastante diálogo, mas tentar extinguir, eliminar, porque acaba gerando, inclusive, às vezes, esse clima de aguerrido, né? Poxa, mas o desembargador tem 10, por que eu não posso ter um? E é claro que são situações diferentes, mas acabamos fazendo comparações rasas.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na Matra 15, a prioridade nossa é, pelo menos, resolver essa questão em curto prazo, tem que ser em curto prazo. Porque, na 15ª, o que foi feito a partir de 1/7 do ano passado, que era a data da implantação, foi a apresentação de um plano de ação, não foi a implantação. Agora, é evidente que nós sabemos que não dá para você chegar no dia 2 de julho e, olha, desça 82 servidores, inclusive no comitê, nós da Amatra, entendemos que isso não era possível. Até porque vai mexer com a vida do servidor, né? vai criar um trauma lá desnecessário. Mas, então, aceitamos até o plano de ação do TRT, mas acabou que alguns prazos não vieram a ser cumpridos. Por dificuldade da administração, a gente compreende isso, mas por essas dificuldades, no meu modo de ver, é a resistência de alguns desembargadores lá. Alguns, inclusive, personalizam essa crítica, acham que, né, nós, diretores da Matra 15, estamos criando esse clima de guerra. E não é essa a intenção. Inclusive, entendi que acho que talvez o melhor foro para negociar seria mesmo o CNJ, até para respaldar, para fortalecer a posição da presidência e da própria Matra, porque é uma decisão que, não que queiramos, eu pelo menos, né, queiramos com isso tirar a nossa responsabilidade, mas não deixa de ser um facilitador. Olha, foi uma decisão, inclusive, de uma instância superior, né? Fizemos lá chegamos a um consenso, mas está vindo aqui uma deliberação, né, que não é uma questão de vamos cumprir, assim como cumprimos as demais resoluções do CNJ que nos impõem metas, e, por vezes, temos que cumprir sob o simples argumento, olha, trata-se de uma resolução do CNJ. Estamos aqui também tratando de uma resolução, claro que não é essa a intenção de radicalizar. Mas acho que, para além de uma resolução, como foi bem explicado, é uma política pública do CNJ, é uma política nacional, não é? Que já vem sendo estudada e implantada há alguns anos. Então, essa é a situação lá na 15ª. Vou encerrar, Colucci. E para deixar bem claro que, inclusive, um dos nossos primeiros pedidos é uma tentativa de composição ao relator que viria a ser sorteado lá. Nós pedimos isso lá, né? E o pedido, então, é esse, ministro Pimenta, desembargador Pimenta. Mas, em breve será ministro. Em breve será ministro, até porque pensei em fazer demagogia pelo espírito conciliador, precisamos muito disso, é verdade. O pedido é nesse sentido. A intenção nossa, eu acho que de todas as amatras, eu não quero falar por todas, mas acho, pelo que tenho acompanhado aqui no Conselho de Representantes, é o que vejo, é essa solução consensual. Agora, é evidente que uma solução consensual precisa ter algum aceno de andamento, de avanço, senão, inclusive os nossos associados, de modo geral, nos cobram isso, né, esse tipo de ação, né? Então, era isso que eu queria reportar a todos. Aí, desculpe pela delonga das palavras. Só um comentário rápido de um dos pontos só que o colega mencionou. Primeiro, torço para que a 15ª consiga buscar uma solução em breve prazo. Quanto à questão dos 30% que o colega mencionou, de fato, hoje eu vejo que, na verdade, quando a gente estabeleceu o 30%, é que não existia parâmetros e nós não tínhamos linha de base. Como eu mencionei, os tribunais não davam transparência a essa informação. Então, nós não tínhamos informação, a não ser que a gente mandasse ofício para todos os tribunais do Brasil para saber qual era o percentual. Então, nós não tínhamos informação exata. Então, o único parâmetro existente era o da Justiça do Trabalho na Resolução 63. E sabíamos que todos os TRTs estavam dentro daquele limite, algum com um pouco mais de esforço, outro menos, e isso variava muito de acordo com o tamanho do tribunal. A gente tinha essa percepção. Depende do tribunal, 30% sobra. Depende do tamanho do porte do tribunal, 30% às vezes fica apertado. Não sei a realidade da 15ª, sei que é um dos maiores do Brasil, não sei como é que é o tamanho do problema lá. Mas a gente sabe que nesses tribunais, que também tem uma grande atividade de meio, tem uma sensação, até por dificuldade dos juízes enxergarem resultados de algumas áreas pouco compreendidas, tem uma sensação de que tem bolsões de ócio ali dentro e que deveríamos, né, reduzir a quantidade de servidores nessa área. No tocante à resolução, o que eu vejo é isso. Hoje eu tenho a percepção de que esse percentual pode se pensar num ajuste para reduzir. Acho que não tem nenhum tribunal do trabalho que estoure 30%. Acho que não tem algo. 15ª está em 30%? Pouquinho, então está muito longe. Sim. O nosso tribunal...
O nosso tribunal está na faixa de 18% a 20%, nós também não mexemos, o comitê gestor propôs que não se mexesse na área meio, ao argumento de que achava que ali estava no limite. Mas a solução final mexeu alguma coisa, os gabinetes, os desembargadores acharam melhor mexer na área meio, ainda que esfoliando um pouquinho a minha visão, do que mexer nos próprios gabinetes, do que tirar mais dos gabinetes do que já tirou. Então, acaba que teve um corte na área meio, que eu achei ruim, mas foi uma solução que eles mesmos deram. Mas eu acho, de fato, hoje, esses 30% está elevado, a gente pode pensar, o CNJ deveria pensar hoje, a partir aí sim, a transparência que já existe hoje, a realidade dos tribunais, pensar numa redução desse percentual. Pegando esse gancho da questão do percentual, é bem isso que o Rubens falou, que eu tinha pensado em dizer mesmo. Isso varia muito pelo porte do tribunal. Para um tribunal grande, você vê, Campinas, que é um dos maiores tribunais do país, funciona com quantos por cento, você falou? 12%. Né? Então, 12% lá é muita coisa. Se você pegar um tribunal pequeno, 30% o pessoal passa apurado. E uma visão, agora eu falo uma experiência pessoal, né? Eu, como todos aqui, sempre fui da área fim, né? Quer dizer, lógico, né? E passei a ter alguma atribuição administrativa, alguma não, que até bastante, porque o nosso tribunal concentra muita coisa no vice-presidente. E eu acumulo as funções de vice-presidente e de corregedor. Uma opção lá do nosso tribunal, como afastados da jurisdição ficam o presidente e o vice, todos esses comitês, os N comitês que nos são impostos, né, eles são coordenados ou têm a participação do vice-presidente. Tudo que tem que ter um desembargador, eles falam, não, vai o vice, porque, tipo assim, você já não está fazendo nada mesmo, então vai você. Você não faz nada mesmo, vai você. E aí esse nada vira um monte de coisa. Mas isso, quer dizer, com essa vivência que eu estou tendo do ano passado para cá, a gente tem que perceber o seguinte, eu estou vivenciando isso. A administração hoje dos tribunais, ela não é mais como era antigamente, no sentido assim de ser uma coisa empírica, meio intuitiva ali, né? Vamos pegar aqui só a estrutura mínima na 63, a gente não consegue se desgarrar dessa 63, né? Impressionante. Mas hoje o volume de demandas externas, de exigências, seja do CNJ ou seja do CSJT, te obrigam a ter uma estrutura administrativa maior. Você tem, só nessa área, por exemplo, de planejamento estratégico, se o tribunal tiver um mínimo interesse de se adequar a esses normativos, esses índices, IGOV ITI, IGOV pessoas, mais as diretrizes do TCU e tal, a administração, não é que a administração fique inchada, mas você tem uma série de unidades ali que acabam sendo necessárias realmente. Então, tem essa dificuldade eu não sei se teria como mexer nos 30% linearmente, ou se teria que fazer um ajuste, talvez utilizando a classificação do próprio CNJ em tribunais de pequeno, médio e grande porte, né, flexibilizar dentro dessas faixas. Porque o sucateamento da área administrativa também é a área meio que acaba redundando depois em condições de trabalho para nós mesmos, né? Quando a gente tiver um problema que a gente precisa resolver lá, e você fala, mas por que a gestão de pessoas ou a gestão de magistrado não resolve? Porque não tem gente, porque não tem função. E nós temos um problema sério na Justiça do Trabalho, que, na minha visão, não na Justiça do Trabalho, no Judiciário como um todo, que está sendo relegado aí, ninguém mexe nisso há muito tempo, que é o valor das FCs. A CJ teve ainda uma recente recomposição, aí, uma alteração. Mas o valor das FCs, ele não é alterado há décadas, acho que tem quase 20 anos que não é alterado o valor de FC. Então, isso vai tornando cada vez menos atrativo o servidor, a ocupação da FC. Quer dizer, já tem pouca, as poucas que tem não remuneram, então você tem um desestímulo. A gente tem, lá na 18ª, a gente tem vaga de assistente de juiz FC5 ou de assistente de desembargador, nos gabinetes de desembargador FC5, que você não arruma servidor que se interesse. Ele fala, não, por esse valor aí eu não quero essa dor de cabeça, não quero esse peso de responsabilidade. Então, você sucatear a área administrativa, ela vai se sentindo desvalorizada e os servidores vão também procurando ali sair. Tem um lado bom, então vem para a área fim, né? Mas nós estamos também
com o risco de ter essa precarização. Só para concluir aqui, Colucci, voltando para o lado da 15ª, eu não conheço, quando se pareceu que eu estava me referindo a alguma coisa da 15ª, na verdade, não, eu não conheço o entrave, né, as dificuldades de entrave na negociação. Eu sei que vocês vinham num processo de implantação e que esse processo teve essa, digamos assim, uma ruptura ou um tropeço aí com esse pedido de providências, até pelo fato de que o desembargador Samuel, que é o corregedor lá, é o secretário-geral do Conselho, do Coleprecor, perdão, e ele, a gente tem muita amizade e tal, ele comentou comigo realmente, falou, nossa, entraram com pedido de providências e tal, a gente vinha tentando e tal. Eu sei que a realidade da 15ª é uma realidade difícil, por ser um dos tribunais que tem uma maior distribuição por gabinete, e a estrutura do gabinete lá me parece que já é enxuta, porque eu estava mostrando aqui as dificuldades da 18ª região, né? Pelo que a Rosarita mencionou, me parece que a estrutura da 18ª, em termos de gabinetes, é muito parecida com a da 10ª. E me parece que a 10ª tem um volume processual menor, de distribuição por gabinete menor do que a 18ª. Mas eu sei que a 15ª é maior do que a 18ª e a estrutura do gabinete de vocês é menor do que a nossa aqui. Então, eu acho que lá eles devem estar assim, vão mexer aqui onde? Quando você estava falando, eu estava pensando aqui, talvez a solução seja mexer na área administrativa, né? Aí você fala para mim que está com 12% lá num tribunal daquele porte, né? Então, é a carência, né? Sim. Não, mas... Sim. Claro. Não, mas era praticamente a conclusão que eu ia chegar, é isso assim, eu acho que vocês, o ideal era que vocês tivessem conseguido esse consenso, digamos assim, sem uma mediação, sem precisar de uma intervenção externa, né? Porque aí eu acho que se aplica a 15ª, mas não era o único caso, tem outras situações assim. Existe essa sensação da administração do tipo assim, poxa vida, você mesmo disse, eles vinham num esforço. Poxa, estou tentando aqui, estou vendo o que eu consigo, aí, de repente, pum, me leva no CNJ. Quer dizer, é aquela sensação... É a sensação que a gente tem lá, imagino que vocês, não sei as regiões que tem muito isso, mas é aquela sensação quando o produtor rural é cobrado da contribuição sindical lá da CNA, ele chega e fala assim, mas o cara está me processando, é aquela ofensa, né? Então, às vezes acontece um pouco isso também, né? Poxa vida, eu estava tentando, estava me empenhando, agora a coisa quase que judicializou, digamos assim, né? Estímulo, né? Pois é. Obrigado. Vamos ao Ptolomei. Eu não, nós somos escravos do tempo, né, gente? Então, peço compreensão para vocês, já passamos do horário, mas está muito bom. Eu até teria coragem de propor que a gente renunciasse ao almoço, mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ptolomei, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Parabéns não dá para renunciar mais nada, né? Parabéns ao Estado de Goiás aí que resolveu, né, o problema da 219. E eu acho que cortando na pele, né, os desembargadores aí. Enfim, é até uma coisa questionável. Isso realmente está ocorrendo nas outras regiões, porque na minha eu tive um debate muito duro com o segundo grau. Isso, para uma massa pequena, realmente é terrível, né? O Colucci tem testemunha de que nós tivemos que ir para o CNJ com uma audiência muito tensa, mas, por fim, se chegou a um acordo através de um acórdão. Houve um acórdão, porque o presidente não quis submeter um requerimento nosso, aí houve um recurso administrativo, do recurso administrativo saiu um acordo. Nesse acordo, eles conseguiram uma coisa fantástica, que foi melhorar as condições dos gabinetes. Realmente, isso ocorreu. Ocorreu porque eles não tinham, os gabinetes tinham um servidor sem função,
e foi dada a esses servidores uma função. E, no mais, realmente, de uma certa forma, cumprida em torno de 50% a resolução. As varas de maior movimento estão hoje recebendo os assistentes, né, os juízes. E uma coisa também interessante que ocorreu lá foi que talvez seja hoje o único tribunal que não tem mais FC5. Foram todas as funções rebaixadas para FC4. E isso gerou uma situação interessante. Por quê? Hoje nós estamos respondendo a um PP no CSJT do Sindicato dos Servidores. Estamos respondendo, até trouxe hoje uma petição para entrar lá, que eu fui instado a falar. E nós estamos, então, com essa situação curiosa. Eu acho que o Pimenta chegou a colocar isso, uma certa situação que me preocupa, que é o fantasma da Resolução 68. Ou seja, até que ponto, porque o questionamento da associação é justamente isso, eles lá estão objetivamente desrespeitando a Resolução 68. Deram 2 funções para os juízes, rebaixaram tal. Então, aquela flexibilidade que foi discutida aqui está sendo questionada. Então, o meu receio hoje é até que ponto, dentro do CSJT, não haverá um recrudescimento em relação a essas negociações e, realmente, como se foi falado aqui, usando o termo, esse fantasma da 68 não voltará a surgir. Então, qual é a visão que vocês têm do posicionamento, que hoje mais me preocupa, do TST sobre o tema? Olha, essa questão da 63, ela é grave mesmo. Eu vou te dar um exemplo, vocês podem ficar preocupados lá mesmo, e muito, que eu vou citar o que está acontecendo em Goiás, que nós estamos com uma... Eu não vou dizer uma ameaça, porque me parece que ela já se concretizou, nós vamos tentar ver como é que nós vamos atender. Isso não tem nada a ver com a 219, mas ela vai repercutir, porque assim, o que o tribunal... Houve esse grande esforço para se chegar nesse consenso. Se chegou nesse consenso, se mexeu no que dava, tal, beleza. Né? Nós estamos num quadro estável, de estabilidade, todo mundo tranquilo, por 2 anos. Né? Nós tivemos, não tem nada a ver com a 63, a questão de, me lembro, acho que uns 6 anos, nós mudamos a estrutura lá do tribunal no seguinte sentido, nós tínhamos, não é toda a região que tem isso, eu sei, né? Mas nós tínhamos a figura do contador em cada vara. E a resolução 63, ela estabelece que o contador, nas unidades onde tem contador, ele é FC4. Né? Então, você tinha uma vara lá com 3.000 processos, ela tinha um contador. A vara que tinha 500 processos, ela tinha um contador. Todas as varas tinham um contador. Aí a nossa administração, no passado, aí, né, o desembargador Bottaso, na época, era o presidente, ele pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos otimizar essa força de trabalho. Ele pegou, juntou todo o cálculo e levou para Goiânia. Falou, o setor de cálculo vai ser em Goiânia, processo eletrônico e tal, nós vamos fazer aqui. Com isso, nós vamos otimizar essa força de trabalho, porque aquele contador lá, que tem uma vara de 500 processos, ele está numa boa lá. Tudo bem, ele faz o cálculo em 2 dias, mas ele não tem volume de serviço, enquanto o outro está sobrecarregado. Fez todo um estudo, uma equalização, e conseguiu-se com isso, na época, nós fizemos o quê? Fizemos uma redução, viu-se que era possível, houve uma redução no quadro de contadores, que seria suficiente nessa nova sistemática de trabalho para atender a demanda. Quem era contador do interior, quis mudar para Goiânia, veio para Goiânia. Quem era contador no interior, quis continuar trabalhando como contador sem mudar para Goiânia, ficou trabalhando em teletrabalho. Né? Quem não quis nenhuma coisa nem outra, mudou de função, perdeu a FC veio para Goiânia, e a coisa veio funcionando. Deu super certo? Mais ou menos, tem uns ajustes ou outro, tem época que o cálculo fica meio acumulado, nós estávamos trabalhando nessa otimização, reconheceu a administração atual, inclusive, que havia necessidade de um reforço de pessoal lá, e conseguimos, colocamos mais um pouquinho de gente lá, isso já a administração atual, do desembargador Platão, depois que o Breno foi para o TST. Conseguimos ainda uma margem para fazer essa mexida, sem afetar a distribuição de servidores de forma vertical, ainda conseguimos colocar mais umas FC4 lá, e acho que tinha alguns contadores, alguns que estavam lá, que não estavam recebendo FC4, estavam recebendo FC3. E nós tivemos a mesma situação que você está falando, um pedido de providências
do sindicato dos servidores lá de Goiás, e o pedido deles foi atendido. Nós estamos aguardando, acho que a publicação do acórdão, não sei se já saiu, que a administração não me passou isso. Mas o pedido deles era o seguinte: não, nós queremos que o quantitativo de servidores lotados no cálculo seja o equivalente ao que havia antes previsto pela Resolução 63. Então, se eram 48 varas, que nós temos 48 varas, tem que ter 48 servidores lá no cálculo. Eu não sei quantos tem hoje, mas eu vou chutar aqui, vamos dizer, tem 40. E aí o CSJT falou, não, realmente, tem que ter os 48 e outra, todos têm que ser FC4. Então, assim, nós não temos de onde tirar esses servidores e não temos de onde tirar essas funções, sem que talvez isso desestruture toda essa montagem que a gente fez. Então, assim, infelizmente, e aqui me permitam uma crítica, que é uma crítica institucional, às vezes, os conselhos, eles trabalham dentro de um mundo ideal, né? E não conhecem as realidades. Então, é muito bonito você chegar e falar, todo assistente de juiz vai ser FC6, todo não sei o quê vai ser CJ3, né? Vamos distribuir para todo mundo, fica muito mais fácil. Vamos aumentar o valor das CJs. CJ agora vai ser tal. Está ótimo, mas qual a ferramenta que eu tenho? Nessa situação atual da Justiça do Trabalho, em que a gente não tem nenhuma perspectiva de crescimento estrutural. Alguém acredita na tramitação de um PL criando cargos, criando função, criando CJ? Eu não vejo isso nos próximos 10 anos como viável, né? Então, às vezes, eu tenho um certo receio de que, por mais que aí fala assim, mas lá no Conselho não tem os desembargadores que participam, os presidentes? Tem, mas aí a gente sabe como é que são feitas as leis e as salsichas, né? E nós temos uma prevalência muito grande ali do posicionamento do TST, né? Que vive uma realidade... Quer dizer, será que vive uma realidade? Não sei, né? Quer dizer, a situação deles é muito diferente da nossa. Essa carência nós não temos. Então, vocês podem ficar preocupados, viu? 2 minutos, eu tenho uma visão, acho que um pouco diferente do Pimenta. A verdade é que, na minha visão, a Resolução 63 já morreu há muito tempo. O CNJ já disse isso várias vezes. O CSJT teima em não enxergar. Teima em não enxergar. Tem uma visão que só olha para o umbigo, que não enxerga nada além das suas resoluções, ainda que já revogadas tacitamente pelo Conselho Nacional, mas ele ainda teima em dizer que a resolução vale, e aceitando aí os sindicatos dos servidores, acharam esse caminho, graças à teimosia do CSJ, e estão enfiando PP lá, e estão ganhando liminar, e o CNJ está derrubando. Então, está virando uma máquina de fazer liminar no CSJT e derrubar no CNJ. Não dura 15 minutos uma liminar dessa no CNJ. E já temos vários precedentes. Um dos primeiros foi do TRT do Rio, eu fui relator, eu julguei monocraticamente, depois foi para o plenário já com o Carlos Eduardo, ele levou a minha adesão monocrática e passou por unanimidade, e o que a gente dizia, é exatamente isso, o Rio, nesse movimento já, não estava aprovado a 219 ainda, mas já dentro da política de priorização, fez lá uma mudança, cortando FCs no 2º grau e mandando para o 1º grau. E o Sindicato de Servidores foi lá no CSJT dizendo que descumpria a Resolução 63, e lá no CNJ eu dei a liminar, depois julguei monocraticamente dizendo isso, olha, óbvio, isso faz parte do sistema jurídico nacional. Nenhuma resolução de um órgão inferior pode ser adotada ou cumprida em detrimento, ou para não fazer cumprir uma resolução de um órgão superior. Isso vai contra qualquer lógica do nosso sistema jurídico e do modelo constitucional estabelecido. Então, isso o CNJ já disse depois das sessões, disse outras várias vezes, e o CSJT insiste em conferir, em conceder liminar nesses casos. Então, assim, acho que um pouco em razão da visão do antigo presidente, que saiu recentemente, que adotou uma postura de peitar o CNJ na Resolução 219, dizendo que não ia aplicar, talvez fazendo cor a alguns desses dissidentes aí que o Pimenta falou, daqueles que queriam guerra, que não vou cumprir a 219, e acabou que isso gerou esse cenário, ao meu ver, muito ruim para o CSJT, porque
gerava um desconforto enorme com os TRTs e gerava a desmoralização do CSJT perante o CNJ quando batia essa questão lá. E o CNJ, reiteradamente, em várias decisões, decidiu da mesma forma. Então, eu não tenho receio nenhum. Acho que nessa composição atual da administração do TST, esse problema tende a resolver. O ministro Lélio, agora com essa nova postura no CSJT, o ministro Brito, quem sabe que tem uma visão um pouco conciliadora, uma visão bem diferente do ministro Ives nessa linha de conciliação, acho que não virá mais. O CSJT tende a não deferir mais ou decidir dessa forma mais nos próximos casos. Pessoal, vou ter que interromper, tá? Sei que tem mais perguntas, mas de tarde vamos abrir. Eu vou pedir daí a gentileza, os que perguntaram de manhã, não perguntam de tarde, né? Para a gente oportunizar aos colegas, tá bem? Então, eu vou entregar aqui ao desembargador Paulo Pimenta o certificado da participação aqui no nosso evento como palestrante e também o certificado ao Rubens, né? Por favor, aqui. Vou ficar aqui no meio para bater uma foto oficial com meus amigos aqui, senão não... Aí. Tá certo.